O milionário viu sua ex-noiva esperando um ônibus na chuva, e naquele instante, o destino uniu duas vidas separadas pelo orgulho. A chuva de março em São Paulo criava um clima melancólico que parecia refletir perfeitamente o estado de espírito de Marina Santos. Sentada na sala de espera do escritório Mendonça em Associados, ela observava as gotas escorrendo pela janela do 20º andar, enquanto suas mãos tremiam levemente, segurando a pasta com os documentos da construtora do pai. O ambiente era intimidador. Mármore Carrara no piso, móveis de design italiano e uma vista privilegiada da Avenida Paulista. Tudo ali gritava poder e dinheiro, exatamente o que sua família não tinha mais. Senhorita Santos? A voz da secretária a trouxe de volta à realidade. O senhor Mendonça pode recebê-la agora. Marina respirou fundo, alisou sua saia preta, a mesma que usava para reuniões importantes, agora já um pouco desgastada nas bordas, e seguiu pelo corredor. Suas sapatilhas faziam um ruído surdo contra o mármore, contrastando com o barulho dos saltos altos que ecoavam pelo lugar. A porta dupla se abriu, revelando um escritório ainda mais imponente. Rafael Mendonça estava de costas, observando a cidade pela janela. Mesmo sem vê-lo de frente, Marina sentiu uma presença dominadora. Ele era alto, ombros largos, sob o terno perfeitamente cortado, cabelos castanhos ligeiramente ondulados. Sente-se, disse ele sem se virar. A voz era grave, controlada. Marina obedeceu, escolhendo uma das poltronas de couro em frente à mesa de mogno maciço. O silêncio se estendeu por longos segundos, até que Rafael finalmente se virou. Os olhos dela encontraram os dele, castanhos escuros, penetrantes, com uma frieza que a fez engolir em seco. O rosto era anguloso, com uma barba por fazer que lhe dava um ar ainda mais masculino. Ele era bonito, disso ela não podia negar, mas havia algo nele que a deixava desconfortável. Então, Rafael se sentou atrás da mesa, entrelaçando os dedos. Sua família deve 2,5 milhões à minha empresa. Não era uma pergunta. Marina assentiu, sentindo o nó na garganta apertar. Meu pai... Ela começou, mas ele levantou a mão, silenciando-a. Seu pai fez investimentos ruins, pegou empréstimos que não podia pagar, usou nossa empresa como avalista sem garantias suficientes. Cada palavra era dita com uma calma ensaiada que fazia Marina se sentir ainda menor. Normalmente, em casos assim, eu simplesmente executo a dívida e tomo os bens como garantia. Marina sentiu seu estômago se revirar. A casa onde cresceu, a pequena construtora que era o sonho de vida do pai, tudo seria perdido. Mas, Rafael continuou, se recostando na cadeira, talvez possamos chegar a um acordo. Que tipo de acordo? A pergunta saiu mais fraca do que ela pretendia. Rafael a estudou por um momento, seus olhos percorrendo o rosto dela, descendo pelo colo coberto pela blusa social, retornando aos olhos acastanhados que o encaravam com uma mistura de medo e determinação. Você é formada em arquitetura pela FAO-USP, trabalha num escritório pequeno na Vila Madalena, mora com os pais na Zona Norte. Ele recitou as informações como se estivesse lendo um relatório. Solteira, sem relacionamentos sérios no momento. O sangue de Marina gelou. Ele havia investigado sua vida. Como você... Eu sempre pesquiso sobre as pessoas com quem vou fazer negócios, Marina. Posso chamá-la de Marina? Ela assentiu, ainda em choque. Vou ser direto. Preciso de uma esposa. As palavras pairaram no ar como uma bomba que acabara de explodir. Marina piscou várias vezes, tentando processar o que havia escutado. Como? Minha avó deixou uma cláusula no testamento. Para ter acesso total à herança da família, preciso estar casado antes dos 33 anos. Caso contrário, a empresa passa para meus primos. Ele falava como se estivesse discutindo o tempo. Faço 33 em 6 meses. E o que isso tem a ver comigo? Rafael se levantou, contornando a mesa até ficar em pé ao lado da poltrona dela. Marina teve que inclinar a cabeça para trás para encará-lo, sentindo o perfume masculino, algo caro e marcante. Case-se comigo, e a dívida do seu pai será perdoada. Mais do que isso, investirei na construtora dele, garantindo que ela prospere. Isso é loucura, Marina sussurrou, se levantando abruptamente e dando alguns passos para trás. É um negócio. Um bom negócio para ambos.
Eu nem te conheço. E não precisa me conhecer. Será um casamento de conveniência. Você terá sua própria suíte na mansão. Total liberdade para ir e vir. Apenas precisará comparecer a alguns eventos sociais como minha esposa. Marina sentiu as pernas fraquejarem. A proposta era absurda, mas a alternativa era ver seu pai na ruína, possivelmente enfrentando consequências ainda piores com outros credores menos civilizados. Por quanto tempo? 2 anos. Depois disso, divórcio amigável. Você sairá com uma quantia considerável para começar sua própria vida. O silêncio voltou a dominar o ambiente. Lá fora, a chuva havia intensificado e os trovões ecoavam entre os prédios. Marina olhou pela janela, vendo a cidade cinzenta se estender até o horizonte, e sentiu como se estivesse prestes a pular de um precipício. Preciso de uma resposta até amanhã, Rafael disse, voltando para trás da mesa. Se recusar, os procedimentos legais contra sua família começam na segunda-feira. Marina mal conseguiu dormir naquela noite. Ficou deitada no quarto pequeno da casa em que cresceu, no bairro do Tucuruvi, ouvindo a respiração pesada do pai no quarto ao lado. Sua mãe havia morrido 3 anos antes, vítima de um câncer agressivo que consumiu todas as economias da família. E desde então, ela e o pai, João Santos, haviam se apoiado mutuamente. João era um homem honesto, trabalhador, que começou como pedreiro e conseguiu construir uma pequena empresa. Nunca foi ambicioso demais, mas os últimos anos foram difíceis. A crise econômica, a pandemia e depois uma série de decisões ruins o levaram a se endividar com pessoas perigosas. Rafael Mendonça havia sido a última tentativa de salvar tudo e agora se tornara o único que poderia resolver a situação. Às 5 da manhã, Marina desistiu de tentar dormir. Preparou um café forte e se sentou à mesa da cozinha, onde tantas vezes fez lição de casa quando criança. A casa era simples, mas cheia de memórias. As paredes com fotos da família, o sofá gasto onde assistiam filmes nos domingos, o pequeno jardim que a mãe cuidava com tanto carinho. Filha! A voz rouca do pai a fez levantar os olhos. João apareceu na porta da cozinha, o cabelo grisalho despenteado, vestindo o pijama xadrez que ganhara no Natal passado. Não conseguiu dormir? Marina serviu uma xícara de café para ele, observando as mãos calejadas que contavam a história de uma vida de trabalho duro. Pai, precisamos conversar sobre a reunião de ontem. O rosto de João se contraiu. Ele se sentou pesadamente na cadeira, evitando o olhar da filha. Marina, eu estraguei tudo. Sua mãe sempre dizia para eu não me meter em negócios grandes demais para mim, mas eu pensei que podia dar uma vida melhor para você, para nós. Pai, para. Marina segurou a mão dele. Não se trata de culpa agora. Se trata de encontrar uma solução. Ela não contou sobre a proposta de Rafael, não ainda. Como explicaria para o pai que um estranho havia proposto casamento como forma de pagamento de dívida? Parecia algo saído de um romance antigo, não da São Paulo do século XXI. Às 8 da manhã, Marina estava novamente no escritório de Rafael. Desta vez, ele a recebeu imediatamente. Usava outro terno impecável, azul marinho desta vez, e parecia ter dormido perfeitamente bem, ao contrário dela. Pensei que viria mais tarde, ele comentou, indicando a mesma poltrona do dia anterior. Quero estabelecer algumas condições, Marina disse, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. Rafael arqueou uma sobrancelha, um meio sorriso se formando no canto da boca. Estou ouvindo. Primeiro, meu pai não pode saber que este casamento é um acordo financeiro. Ele precisa acreditar que é real. Combinado. Segundo, quero um contrato detalhado especificando exatamente quais são minhas obrigações como sua esposa. Não aceito cláusulas vagas. Inteligente. Rafael se recostou na cadeira, claramente aprovando a atitude dela. Que mais? Terceiro, quero continuar trabalhando. Não vou ser uma esposa troféu que fica em casa organizando festas de caridade. Você pode trabalhar no departamento de arquitetura da minha empresa. O salário será 10 vezes maior do que recebe atualmente. Marina hesitou. Trabalhar para ele tornaria a situação ainda mais complicada, mas também seria uma oportunidade profissional única. E a última condição. Ela respirou fundo. Este casamento é apenas no papel e para eventos sociais. Nada físico entre nós.
O clima na sala mudou sutilmente. Rafael se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa, seus olhos escuros se fixando nos dela com uma intensidade que a fez se remexer na cadeira. Marina, ele disse lentamente, não sou do tipo de homem que força situações, mas também não sou eunuco. Se em algum momento você mudar de ideia sobre essa condição específica, ele deixou a frase no ar, carregada de uma promessa que fez o coração dela acelerar. Isso não vai acontecer. Ela respondeu rapidamente, talvez rápido demais. Como quiser. Rafael voltou a se recostar, mas o sorriso continuou brincando em seus lábios. Aceita as condições, então? Marina olhou pela janela novamente. A chuva havia parado e alguns raios de sol começavam a furar as nuvens, iluminando parcialmente a cidade. Era como um sinal, pensou, uma nova chance. Aceito. Rafael abriu uma gaveta e retirou uma pequena caixa de veludo azul marinho. Dentro, um anel de noivado com um diamante que Marina tinha certeza de que custava mais do que ela ganhava em anos. Precisamos tornar isso convincente, ele disse, se levantando e contornando a mesa. Quando Rafael se ajoelhou diante dela, Marina sentiu como se o mundo tivesse parado. Mesmo sabendo que era tudo encenação, que era apenas um acordo comercial, havia algo na maneira como ele segurou sua mão esquerda, como seus dedos tocaram os dela, que fez seu coração disparar. Marina Santos, ele disse, olhando diretamente em seus olhos, quer se casar comigo? A pergunta, mesmo sendo falsa, mesmo sendo parte de um teatro elaborado, carregava um peso que ela não esperava. Por um momento, permitiu-se imaginar como seria se fosse real, se aquele homem poderoso e misterioso realmente a quisesse como esposa por amor. Sim, ela sussurrou. Rafael deslizou o anel em seu dedo. Caía perfeitamente, como se tivesse sido feito sob medida para ela. Quando ele se levantou, permaneceu próximo o suficiente para que ela sentisse o calor emanando de seu corpo, o perfume que já estava se tornando familiar. Agora somos oficialmente noivos, ele disse, mas não se afastou imediatamente. Marina olhou para o anel brilhando em sua mão e depois para o homem que seria seu marido. Havia algo nos olhos dele naquele momento, uma intensidade diferente da frieza calculista que demonstrara até então. Era como se ele também estivesse sendo afetado pela situação de uma forma que não esperava. O casamento será em 3 semanas, Rafael disse, finalmente se afastando. Minha assistente entrará em contato para os preparativos. Será uma cerimônia pequena, apenas família próxima e alguns amigos. 3 semanas? Marina engoliu em seco. Isso é muito rápido. Não temos tempo a perder. Preciso estar casado antes do meu aniversário, lembra? Ela assentiu, ainda processando tudo o que estava acontecendo. Em 3 semanas, deixaria de ser Marina Santos para se tornar Marina Mendonça. Em 3 semanas, sua vida mudaria completamente. Quando saiu do prédio, ainda sentia o peso do anel em seu dedo. O sol havia vencido as nuvens e São Paulo parecia mais colorida, mais viva. Ou talvez fosse apenas a sensação de que, pela primeira vez em meses, havia esperança. Não sabia ainda que Rafael Mendonça seria muito mais do que um acordo comercial. Não imaginava que aquele homem frio e calculista esconderia uma paixão que a deixaria literalmente com as pernas trêmulas. E certamente não poderia prever que em 3 semanas estaria prestes a descobrir que alguns casamentos forçados podem se transformar em algo muito mais poderoso do que qualquer contrato jamais poderia definir. Helena ficou parada por longos segundos, a chuva escorrendo por seu rosto enquanto olhava para o homem que um dia havia sido seu mundo inteiro. Rafael estava diferente, mais maduro, com algumas linhas de expressão que não existiam antes, e uma postura que emanava poder e controle. Mas eram os olhos que mais a impressionavam, frios, calculistas, muito diferentes do olhar caloroso que ela conhecera. Está bem, ela disse finalmente, a voz quase sumindo no barulho da tempestade, mas só até parar de chover. Rafael assentiu e a guiou até o carro. Carlos rapidamente saiu e abriu a porta traseira, oferecendo uma toalha limpa que sempre mantinha no veículo. Helena a aceitou com um "obrigada" murmurado, evitando olhar diretamente para o motorista. Sentia-se constrangida com sua aparência molhada e desarrumada dentro daquele ambiente luxuoso. O interior do Mercedes era como um mundo à parte,
couro bege impecável, ar-condicionado na temperatura perfeita e o cheiro sutil de perfume masculino caro que ela lembrava bem. Rafael se sentou do lado oposto, mantendo uma distância respeitosa, mas ela podia sentir o peso de seu olhar. "Endereço, senhor?" perguntou Carlos, ajustando o retrovisor. Helena hesitou. Dar seu endereço significaria revelar onde morava agora, e ela não tinha certeza se estava pronta para essa humilhação adicional. "Vila Madalena", ela disse rapidamente, mencionando um bairro próximo, mas não exatamente onde morava. Rafael franziu as sobrancelhas. Conhecia Helena bem o suficiente para perceber quando ela estava mentindo, mas decidiu não questionar. Pelo menos, não ainda. O silêncio no carro era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som da chuva batendo no teto e o ronronar suave do motor. Helena secava o cabelo com a toalha, evitando olhar para Rafael, enquanto ele lutava para encontrar as palavras certas. "Como você está?" ele perguntou finalmente, a pergunta soando mais formal do que pretendia. Helena deu uma risada amarga. "Você realmente quer saber, ou está só sendo educado?" A resposta o atingiu como um soco. Ela sempre fora direta, mas havia uma dureza em sua voz que ele não reconhecia. "Eu quero saber", ele respondeu sinceramente. Helena parou de secar o cabelo e o encarou pela primeira vez desde que entraram no carro. "Estou ótima, Rafael. Vivendo o sonho, como você pode ver." O sarcasmo era óbvio, mas havia também uma vulnerabilidade em seus olhos que atraía. Rafael sentiu um aperto no peito. "Helena, eu... Não." Ela o interrompeu, levantando a mão. "Não vamos fazer isso. Não aqui, não agora." Eles passaram pelos jardins do Ibirapuera, onde costumavam caminhar aos domingos quando namoravam. Rafael lembrava-se de como Helena adorava alimentar os patos no lago, de como ria quando ele reclamava que estava ficando tarde para seus compromissos de trabalho. Ela sempre dizia que ele precisava aprender a viver o momento. "Você ainda trabalha na agência de publicidade?" ele perguntou, tentando manter a conversa neutra. Helena demorou para responder. "Não", disse simplesmente. "Mudou de área?" "Algo assim." Ela voltou a olhar pela janela, claramente desconfortável com o interrogatório. Rafael percebeu que estava pisando em terreno perigoso, mas não conseguia conter a curiosidade. Durante 5 anos, ele havia se perguntado sobre a vida dela, se era feliz, se havia se casado. Agora, vendo-a naquele estado, 1000 perguntas brotavam em sua mente. O trânsito começou a fluir melhor, e logo estariam na Vila Madalena. Rafael sentiu uma urgência estranha, como se o tempo estivesse escorrendo entre seus dedos. "Helena", ele começou, a voz mais suave, "sobre o que aconteceu." "Para o carro aqui", ela disse abruptamente para Carlos, indicando uma esquina movimentada. "Mas ainda está chovendo", Rafael protestou. "Estou acostumada com chuva", ela respondeu, já abrindo a porta antes mesmo do carro parar completamente. "Espera!" Rafael saiu do carro atrás dela, ignorando os protestos de Carlos sobre deixar o veículo abandonado no meio da rua. Helena já estava caminhando rapidamente pela calçada molhada, a cabeça baixa, claramente tentando fugir da situação. Mas Rafael era mais alto e suas passadas mais longas. Em poucos segundos ele a alcançou. "Helena, para!" Ele segurou seu braço delicadamente, fazendo-a se virar. Quando seus olhos se encontraram novamente, Rafael viu que ela estava chorando. Não eram apenas gotas de chuva, eram lágrimas reais carregadas de uma dor que ele reconhecia bem porque a carregava há 5 anos. "Me solta, Rafael." Ela sussurrou, mas sem força na voz. "Não posso." Ele respondeu, a honestidade brutal de suas palavras surpreendendo a ambos. "Não posso te deixar ir embora assim de novo." "De novo?" Helena riu amargamente. "Você que me mandou embora, lembra? Você que gritou comigo, que me chamou de..." "Eu sei o que eu fiz", Rafael a interrompeu, a voz carregada de remorso. "E me arrependo todos os dias." Helena olhou para ele como se estivesse vendo um fantasma. "Você se arrepende? Do que exatamente? De ter descoberto a verdade?" A chuva havia diminuído para uma garoa fina, mas eles permaneciam ali parados na calçada, alheios aos pedestres que passavam apressados ao redor deles. Rafael sentia como se estivessem em uma bolha, isolados do resto do mundo. "Me arrependo de não ter te dado a chance de explicar", ele disse, as palavras saindo com dificuldade, "de ter acreditado no que vi sem questionar."
Helena o encarou por longos segundos, como se estivesse tentando decifrar se ele estava sendo sincero. E por que isso importa agora, Rafael? Você seguiu sua vida, construiu seu império. Eu virei apenas uma nota de rodapé na sua história de sucesso. Você nunca foi apenas uma nota de rodapé, ele respondeu com veemência. Você é... Ele parou, lutando para encontrar as palavras certas. Como explicar que ela havia sido a única coisa real em sua vida? Que todo o sucesso, todo o dinheiro, todas as conquistas profissionais pareciam vazias comparadas ao que sentia quando estava com ela? Helena viu a luta interna dele e, por um momento, sua expressão se suavizou. Rafael, o que aconteceu entre nós aconteceu há muito tempo. Somos pessoas diferentes agora. Você está certa, ele admitiu. Eu mudei. Me tornei mais frio, mais calculista. Construí muros ao meu redor que nem eu mesmo consigo derrubar mais. E eu? Helena perguntou, uma ironia triste em sua voz. Você acha que eu não mudei? Que os últimos 5 anos foram fáceis para mim? Rafael olhou para ela. Realmente olhou. Viu as roupas simples, mas bem cuidadas. Notou que ela não usava mais os brincos caros que ele havia lhe dado. Percebeu a maturidade em seu rosto. As pequenas rugas ao redor dos olhos que falavam de preocupações e responsabilidades que ele não conhecia. O que aconteceu com você, Helena? Ele perguntou suavemente. Ela hesitou, como se estivesse decidindo quanto da verdade poderia compartilhar. A vida aconteceu, Rafael. A vida real, sem redes de proteção, sem contas bancárias recheadas, sem motoristas particulares. A crítica implícita o atingiu, mas ele sabia que merecia. Me deixa te ajudar. Com quê? Ela perguntou genuinamente confusa. Com qualquer coisa que você precise. Dinheiro, trabalho, moradia. Não, Helena o interrompeu firmemente. Eu não quero sua pena, Rafael. Já passei por coisas demais para aceitar esmola agora. Não é esmola, ele protestou. É o quê? Culpa? Uma forma de você se sentir melhor consigo mesmo. Rafael sentiu como se ela tivesse lhe dado um tapa. Talvez ela estivesse certa. Talvez sua oferta de ajuda fosse mais sobre aliviar sua própria consciência do que sobre genuinamente se importar com ela. Helena viu a expressão ferida em seu rosto e suspirou. Desculpa, eu não deveria ter dito isso. Não, você está certa, ele admitiu. Eu provavelmente mereço bem pior. Eles ficaram em silêncio por um momento, a garoa fina criando uma cortina quase etérea ao redor deles. Rafael percebeu que Carlos havia conseguido estacionar o carro e os observava à distância, claramente preocupado. Helena, Rafael disse finalmente, eu sei que não tenho o direito de pedir nada a você, mas podemos conversar? De verdade dessa vez. Não aqui na rua, mas em algum lugar onde possamos... Eu preciso ir, ela disse, mas não se moveu. Por favor, ele insistiu. Só uma conversa, para fecharmos isso de uma vez por todas, se for o caso. Helena olhou para ele por longos segundos, uma batalha interna clara em seus olhos. Finalmente ela suspirou. Tem uma cafeteria na Rua Augusta, perto do metrô Mackenzie. Café do Beco. Amanhã às 3 da tarde. Ela fez uma pausa. Mas se você não aparecer ou se aparecer com segundas intenções, eu juro que nunca mais quero te ver na minha frente. Rafael assentiu rapidamente. Eu vou estar lá. Helena deu um último olhar para ele. Depois se virou e caminhou na direção oposta, desaparecendo entre os prédios e as pessoas. Rafael ficou parado na calçada molhada, assistindo-a ir embora pela segunda vez em sua vida, mas desta vez com a promessa de um reencontro. Quando voltou para o carro, Carlos o olhou preocupado através do retrovisor. Está tudo bem, Sr. Monteiro? Rafael se acomodou no banco traseiro, ainda processando tudo o que havia acontecido. Não sei, Carlos. Sinceramente não sei. Rafael não conseguiu dormir. Ficou deitado na cama king size de sua cobertura, olhando para o teto alto enquanto as luzes da cidade piscavam através das janelas panorâmicas. O apartamento de 400 metros quadrados, que normalmente lhe dava uma sensação de conquista, parecia vazio e frio naquela noite. Às 2 da manhã, desistiu de tentar dormir e se dirigiu ao escritório em casa. Sentou-se na poltrona de couro e abriu o laptop, mas em vez de verificar e-mails ou relatórios financeiros, encontrou-se digitando o nome de Helena no Google. Os resultados foram escassos e desatualizados.
Uma foto antiga de uma campanha publicitária de 3 anos atrás, algumas menções em sites de agências de publicidade e depois, nada. Era como se ela tivesse simplesmente desaparecido do mundo digital. Rafael fechou o laptop com frustração. Durante 5 anos, havia evitado qualquer informação sobre Helena, mas agora percebeu que isso havia sido um erro. Ele não sabia nada sobre a vida dela, sobre o que a havia levado àquela situação de ontem. Levantou-se e foi até a estante, onde ainda guardava uma foto deles dois em Campos do Jordão, tirada 6 meses antes do término. Helena sorria radiante, abraçada a ele em frente a uma pousada romântica. Ele lembrava daquele fim de semana. Haviam conversado sobre o futuro, sobre filhos, sobre crescer velhos juntos. Que idiota fui, murmurou para a foto. O telefone tocou, interrompendo suas lembranças. Era estranho receber ligações àquela hora. O nome no visor o fez franzir as sobrancelhas. Dr. Henrique, seu antigo melhor amigo, a última pessoa com quem falara há 5 anos. Rafael hesitou antes de atender. Henrique. Rafael. A voz do outro lado soava tensa, cansada. Desculpa ligar tão tarde, mas preciso falar com você. São 2 da manhã. Eu sei, mas não consegui dormir depois que soube. Soube do quê? Henrique fez uma pausa longa. Que você encontrou a Helena ontem. Rafael sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como você sabe disso? São Paulo é menor do que parece, especialmente quando se trata de certas pessoas. Um conhecido meu viu vocês conversando na rua. Rafael caminhou até a janela, observando a cidade que nunca dormia lá embaixo. E daí? O que isso tem a ver com você? Tem tudo a ver comigo, Henrique respondeu, a voz carregada de algo que Rafael não conseguia identificar. Rafael, você precisa saber a verdade sobre aquele dia. Que verdade? Eu vi vocês dois juntos com meus próprios olhos. Você viu o que eu queria que você visse. Rafael parou de andar. Do que você está falando? Posso ir aí? É melhor conversarmos pessoalmente. Não, fala agora ou não fala nunca. Henrique suspirou pesadamente. Helena nunca me traiu, Rafael, e você nunca me traiu também. O mundo de Rafael parou. O que você está dizendo? Estou dizendo que eu armei tudo. A cena que você viu Helena nos meus braços, eu a droguei. Rafael sentiu as pernas bambas e se apoiou na parede. Você está mentindo. Eu queria que fosse mentira. Henrique continuou, a voz quebrada. Mas não é. Eu estava apaixonado por ela, Rafael. Perdidamente apaixonado. E sabia que nunca teria uma chance enquanto vocês estivessem juntos. Você drogou a Helena? Rafael mal conseguia formar as palavras. Coloquei algo na bebida dela quando vocês brigaram naquela festa. Ela estava confusa, desorientada. Quando você chegou, eu estava aproveitando o momento de fraqueza dela. Rafael sentiu uma raiva que não experimentava há anos, subindo como lava em sua garganta. Seu filho da puta! Eu sei, Henrique disse, claramente chorando do outro lado da linha. Eu sei que sou um monstro. Passei 5 anos tentando viver com isso, mas não consigo mais. Por que está me contando isso agora? Porque Helena não merece pagar pela minha monstruosidade para sempre. E porque você também não merece. Rafael desligou o telefone e o jogou contra a parede, vendo-o se despedaçar em 1000 pedaços. Ele havia passado 5 anos odiando Helena por uma traição que nunca aconteceu. 5 anos construindo muros ao redor do coração por causa de uma mentira. O Café do Beco era um estabelecimento pequeno e aconchegante, com mesas de madeira desgastadas e um cheiro constante de café fresco e pão caseiro. Era o tipo de lugar que Rafael nunca frequentaria em circunstâncias normais. Muito simples, muito comum para seus padrões habituais. Ele chegou 20 minutos mais cedo, nervoso como não se sentia desde os tempos de faculdade. Havia pensado em cancelar o encontro 1 dúzia de vezes durante a manhã, especialmente depois da revelação devastadora de Henrique. Como iria contar a Helena a verdade? Como poderia olhar nos olhos dela, sabendo que havia acreditado na mentira mais cruel já contada sobre ela? Rafael escolheu uma mesa no fundo, onde poderiam ter privacidade. Pediu um café expresso e ficou mexendo no açúcar nervosamente, ensaiando mentalmente as palavras que precisava dizer. Às 15h05, Helena entrou na cafeteria. Ela usava uma blusa azul claro simples, calça jeans e tênis brancos que já haviam visto melhores dias. O cabelo estava preso em um rabo de cavalo baixo.
e ela carregava a mesma bolsa de ontem. Mesmo com a simplicidade de sua aparência, Rafael sentiu o coração acelerar. Helena o localizou rapidamente e caminhou até a mesa com passos hesitantes. Oi, ela disse simplesmente, sentando-se na cadeira à sua frente. Oi, quer alguma coisa? Café, um lanche? Só um café simples, obrigada. Rafael chamou a garçonete e fez o pedido. Quando ficaram sozinhos novamente, o silêncio se estendeu entre eles como um abismo intransponível. Você está bem? Helena perguntou, notando as olheiras profundas em seu rosto. Parece que não dormiu. Não dormi mesmo, Rafael admitiu. Helena, antes de qualquer coisa, eu preciso te contar algo. Ela enrijeceu na cadeira. Se é para me oferecer ajuda financeira de novo, não é isso. Ele respirou fundo. É sobre aquele dia. O dia que terminamos. Helena ficou pálida. Rafael, eu não quero reviver aquilo. Por favor, me escuta. Ele estendeu a mão sobre a mesa, mas parou antes de tocá-la. Henrique me ligou ontem à noite. Ao ouvir o nome, Helena fechou os olhos como se sentisse dor física. E o que ele queria? Contar a verdade. Helena abriu os olhos lentamente. Que verdade? Rafael contou tudo. A ligação de madrugada, a confissão de Henrique, a revelação de que ela havia sido drogada. A cada palavra, ele via Helena ficar mais pálida, suas mãos tremendo ligeiramente ao redor da xícara de café. Quando ele terminou, Helena ficou em silêncio por longos minutos. Lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto, mas ela não fez nenhum movimento para secá-las. Você acredita nele? Ela perguntou finalmente, a voz quase inaudível. Sim, Rafael respondeu sem hesitação. Faz sentido. Na época você tentou me explicar. Disse que não lembrava de nada, que se sentia confusa. Mas eu estava tão cego de raiva que não quis ouvir. Helena deixou escapar um soluço. Eu passei 5 anos achando que estava louca, que talvez eu realmente tivesse feito aquilo e bloqueado da memória por culpa. Helena... Rafael sentiu o coração se despedaçar ao ver a dor dela. Você sabe o que foi mais difícil? Ela continuou, as palavras saindo entrecortadas. Não foi você ter terminado comigo. Foi você ter acreditado que eu era capaz de te trair, que eu era o tipo de pessoa que faria isso com alguém que amava. Rafael não conseguia mais conter as próprias lágrimas. Me perdoa. Por favor, me perdoa. Helena o olhou, através das lágrimas. Perdoar o quê, Rafael? Você foi vítima tanto quanto eu. Mas eu deveria ter confiado em você. Deveria ter te conhecido melhor. Eu deveria ter insistido mais. Deveria ter encontrado uma forma de provar minha inocência. Helena secou o rosto com um guardanapo. Talvez nós dois tenhamos falhado naquele dia. Rafael sentiu um impulso de segurar a mão dela, de puxá-la para seus braços e tentar consertar 5 anos de dor em um abraço. Mas sabia que não seria tão simples. O tempo havia passado, eles haviam mudado, e as feridas eram profundas demais para cicatrizar instantaneamente. O que fazemos agora? Ele perguntou. Helena olhou pela janela da cafeteria, observando a vida normal das pessoas passando na rua. Eu não sei, Rafael. Honestamente, não sei. Helena permaneceu em silêncio por vários minutos, mexendo distraidamente o café que havia esfriado. Rafael respeitou seu tempo, observando as mudanças sutis em seu rosto conforme ela processava a informação. Finalmente, ela levantou os olhos e o encarou. Você quer saber o que aconteceu comigo depois que você me expulsou da sua vida? Ela perguntou, a voz mais forte agora, como se a revelação tivesse lhe dado uma nova determinação. Rafael assentiu, preparando-se para o que estava por vir. Nos primeiros meses eu fiquei destruída. Não conseguia trabalhar direito. Não conseguia me concentrar em nada. Meus amigos tentavam me ajudar, mas como explicar que eu não sabia o que tinha acontecido? Como convencer alguém de que eu não lembrava de ter traído o homem que amava? Helena fez uma pausa, tomando um gole do café frio antes de continuar. A agência onde eu trabalhava começou a me dar projetos menores. Disseram que eu estava passando por um momento difícil e que precisava de menos responsabilidade. Em 6 meses, eu perdi todos os meus clientes importantes. Rafael sentiu uma pontada de culpa. Ele sabia que sua influência no mundo publicitário de São Paulo era considerável. Será que inconscientemente havia prejudicado a carreira dela? 1 ano depois do nosso término, minha mãe teve o primeiro AVC.
Helena continuou, a voz ficando mais pesada. Ela ficou com sequelas graves. Não conseguia mais morar sozinha, precisava de cuidados constantes. Helena, eu não sabia. Como poderia saber? Você havia me cortado completamente da sua vida. Não havia amargura em sua voz, apenas uma constatação triste. Eu tive que sair do apartamento que dividia com uma amiga para morar com ela. Tive que aceitar trabalhos freelancer menores para conseguir pagar os tratamentos. Rafael fechou os punhos sob a mesa. Enquanto ele construía seu império, Helena lutava sozinha contra dificuldades que ele não podia nem imaginar. No ano passado, ela teve o segundo AVC. Dessa vez, foi pior. Ela perdeu a capacidade de falar, de andar. Precisa de um cuidador 24 horas. Helena respirou fundo. O plano de saúde básico que eu conseguia pagar não cobria tudo o que ela precisava. Tive que vender tudo o que tinha de valor, até aquele colar de pérolas que você me deu no meu aniversário. A menção ao colar que ele havia escolhido com tanto carinho o atingiu como uma punhalada. Rafael lembrava-se perfeitamente do dia em que o comprou, de como os olhos de Helena brilharam quando ela o viu. Onde você está trabalhando agora? Ele perguntou suavemente. Helena riu sem humor. Trabalhos, no plural. De manhã sou recepcionista em uma clínica médica na Vila Madalena. À tarde cuido da minha mãe. À noite faço freelances de design gráfico quando consigo arranjar. E nos fins de semana trabalho em eventos como garçonete. Rafael sentiu como se alguém tivesse sugado todo o ar da cafeteria. Helena, antes que você diga qualquer coisa, ela o interrompeu. Eu não estou te contando isso para despertar pena. Estou te contando porque você perguntou, e porque agora eu sei que não fui eu quem destruiu nossa chance de felicidade. Ela se inclinou para a frente, os olhos brilhando com uma determinação que ele não via há muito tempo. Eu sobrevivi, Rafael, sozinha, sem ajuda de ninguém, carregando a culpa de algo que não fiz, cuidando da única família que me restou. E sabe de uma coisa? Eu me orgulho disso. Rafael a olhou com uma admiração genuína. A mulher à sua frente era mais forte do que a Helena que ele conhecera 5 anos atrás. As dificuldades haviam temperado seu caráter como fogo tempera o aço. Eu sempre soube que você era forte, ele disse finalmente, mas não imaginava o quanto. Tive que aprender a ser, ela respondeu simplesmente. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não havia mais o peso da mentira entre eles, mas ainda restava o abismo cavado por 5 anos de separação e sofrimento. Rafael sabia que precisava ser cuidadoso. Helena havia deixado claro que não queria caridade, mas ele não podia simplesmente ficar sabendo de suas dificuldades e não fazer nada. Helena, ele começou devagar, eu sei que você não quer minha ajuda financeira, e eu respeito isso. Mas, e quanto ao trabalho? Ela o encarou desconfiada. Que tipo de trabalho? Minha empresa está precisando de alguém para cuidar da comunicação visual de um novo empreendimento. É um projeto grande, que duraria pelo menos 6 meses. O pagamento seria... Ele fez uma pausa, calculando mentalmente. Suficiente para você se dedicar apenas a isso e ainda cuidar da sua mãe. Helena balançou a cabeça. Rafael, não posso aceitar. Por que não? Você é qualificada para o trabalho. Na verdade, é mais qualificada do que a maioria das pessoas que eu contrataria. Porque seria estranho trabalhar para você depois de tudo isso. Rafael se inclinou para a frente. Seria trabalhar comigo, não para mim, como parceiros profissionais. Helena riu nervosamente. Parceiros profissionais. Nós dois sabemos que seria mais complicado que isso. Ela estava certa, é claro. Nada entre eles seria simples ou puramente profissional. Mas Rafael precisava encontrar uma forma de ajudá-la que não ferisse seu orgulho. Escuta, ele disse, mudando de estratégia. Deixa eu te mostrar o projeto. Sem compromisso. Se você não gostar da ideia ou se achar que não vai funcionar, tudo bem, mas pelo menos dá uma olhada. Helena hesitou. Rafael podia ver a batalha em seus olhos, a necessidade prática lutando contra o instinto de autopreservação. É um projeto legítimo? Ela perguntou finalmente. Não é algo que você inventou só para me ajudar? É completamente legítimo. Na verdade, eu estava para contratar uma agência externa na semana que vem. Rafael tirou o celular do bolso. Posso te mostrar os primeiros esboços agora mesmo. Helena olhou para ele por longos segundos, depois assentiu lentamente. Tá bom, pode mostrar.
Rafael abriu os arquivos no telefone e entregou a ela. Era um projeto de revitalização urbana na zona leste de São Paulo. Um complexo que combinaria habitação popular, espaços comerciais e áreas de lazer. Era ambicioso, socialmente relevante e exatamente o tipo de projeto que Helena sempre sonhara em trabalhar. Ele observou o rosto dela se iluminar conforme ela deslizava pelas imagens e descrições. Por um momento, ela esqueceu da situação estranha entre eles e se concentrou no trabalho, fazendo perguntas técnicas e sugerindo ideias. "Ah, isso é incrível", ela disse finalmente devolvendo o telefone. "É exatamente o tipo de projeto que pode fazer diferença real na vida das pessoas." "Então você aceita?" Helena mordeu o lábio inferior, um hábito que Rafael lembrava bem. "Posso pensar sobre isso." "Claro. Quanto tempo você precisa?" "Até amanhã?" "Perfeito." Rafael chamou a garçonete e pagou a conta, insistindo mesmo quando Helena protestou. "Pelo menos isso você me deixa fazer." Eles saíram da cafeteria juntos, e Rafael percebeu que a tarde havia avançado. O sol começava a se pôr, pintando o céu de São Paulo com tons de laranja e rosa. "Posso te dar uma carona?" ele ofereceu, indicando o Mercedes que estava estacionado na esquina com Carlos esperando pacientemente. "Não, obrigada, prefiro ir de metrô." Rafael assentiu, respeitando sua decisão. Eles caminharam juntos até a estação, e quando chegaram na entrada, Helena se virou para ele. "Rafael", ela disse a voz suave, "obrigada por me contar a verdade sobre aquele dia. Eu sei que não foi fácil." "Helena, eu..." Ela balançou a cabeça, interrompendo-o. "Não precisa dizer nada agora. Nós dois precisamos de tempo para processar tudo isso." Rafael queria dizer tantas coisas, que lamentava cada dia dos últimos 5 anos, que nunca havia parado de amá-la, que queria encontrar uma forma de compensar todo o sofrimento que ela havia passado. Mas sabia que Helena estava certa. Era cedo demais para grandes declarações. "Te ligo amanhã para saber sua decisão sobre o trabalho?" ele perguntou. "Pode ligar", ela confirmou. Helena desceu as escadas da estação e Rafael ficou parado na calçada até ela desaparecer de vista. Pela primeira vez em 5 anos, ele sentiu algo que havia esquecido como era: esperança. Quando voltou para o carro, Carlos o olhou pelo retrovisor. "Para casa, Sr. Monteiro." Rafael pensou por um momento. Tinha uma decisão importante a tomar. "Não, Carlos. Vamos fazer uma parada primeiro. Preciso conversar com alguém." O destino dele agora era claro: o apartamento de Henrique. Era hora de acertar as contas com o passado de uma vez por todas. O prédio onde Henrique morava ficava no Itaim Bibi, um edifício elegante, mas não ostensivo. Rafael havia estado ali muitas vezes no passado, quando ainda eram amigos. Agora, parado em frente ao portão, sentiu um misto de raiva e tristeza que o surpreendeu. O porteiro o reconheceu imediatamente. "Senhor Monteiro, há quanto tempo? O doutor Henrique está esperando o senhor?" "Não está, mas tenho certeza de que vai querer me receber." Rafael subiu ao 14º andar com o coração batendo acelerado. Não sabia exatamente o que diria a Henrique, mas sabia que precisava olhar nos olhos do homem que havia destruído sua felicidade e a de Helena. Tocou a campainha e esperou. Passos se aproximaram do outro lado da porta. Uma pausa, e então a porta se abriu lentamente. Henrique estava irreconhecível. O homem que Rafael conhecera era alto, confiante, sempre bem vestido. A pessoa que estava diante dele parecia ter envelhecido 10 anos em 5. Havia perdido peso, o cabelo estava grisalho e seus olhos tinham uma tristeza profunda que Rafael nunca vira antes. "Rafael", Henrique disse a voz rouca, "eu sabia que você viria. Posso entrar?" Henrique deu um passo para o lado, permitindo que Rafael entrasse no apartamento que um dia conhecera tão bem. O lugar estava bagunçado, com garrafas vazias na mesa de centro e pilhas de papéis espalhadas pelo sofá. "Quer beber alguma coisa?" Henrique ofereceu, mas Rafael balançou a cabeça. "Eu contei para ela." Rafael disse diretamente. "Contei tudo o que você me disse ontem." Henrique fechou os olhos e se deixou cair pesadamente no sofá. Como ela reagiu? Como você acha que ela reagiu? 5 anos acreditando que estava louca, que talvez realmente tivesse feito aquilo. "Eu sei", Henrique sussurrou. "Eu sei que sou um monstro." Rafael sentiu a raiva explodir dentro dele. "Monstro?"
Henrique, você destruiu a vida de duas pessoas porque não sabia lidar com seus próprios sentimentos. Você acha que eu não sei disso? Henrique gritou de volta, se levantando. Você acha que eu passei um dia sequer sem me odiar pelo que fiz? Então por que demorou 5 anos para contar a verdade? Henrique passou as mãos pelo cabelo grisalho. Porque eu sou um covarde. Porque eu sabia que contando a verdade, perderia as duas únicas pessoas que me importavam neste mundo. Rafael olhou ao redor do apartamento e percebeu sinais de uma vida em decadência. Não havia fotos de família, nenhum sinal de relacionamentos, apenas solidão e remorso. O que aconteceu com você, Henrique? A vida aconteceu. A consciência aconteceu. Henrique se dirigiu à janela, olhando para a cidade lá embaixo. Tentei ter relacionamentos, Rafael. Tentei construir uma vida. Mas como você pode amar alguém quando sabe que é capaz de fazer o que eu fiz? Rafael permaneceu em silêncio, deixando Henrique continuar. Todo namoro que eu começava, eu sabia que estava condenado. Como confiar em mim mesmo? Como acreditar que não faria a mesma coisa de novo se as circunstâncias fossem diferentes? Por que você me ligou ontem? Henrique se virou para enfrentá-lo. Porque soube que vocês se encontraram. E porque eu finalmente percebi que vocês merecem a chance que eu tirei de vocês. Rafael estudou o rosto do homem, que um dia fora seu melhor amigo. Havia sinceridade ali, mas também uma tristeza tão profunda que chegava a ser palpável. Henrique, Rafael disse finalmente, eu não sei se algum dia vou conseguir te perdoar pelo que você fez, mas eu entendo que você também se destruiu no processo. Henrique assentiu, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu só quero que vocês sejam felizes. Vocês foram feitos um para o outro. E eu fui idiota demais para aceitar isso. Rafael se dirigiu à porta, mas parou antes de sair. Henrique, procura ajuda. Terapia, alguma coisa. Você não pode continuar vivendo assim. E Helena? Henrique perguntou. Ela pode me perdoar algum dia? Rafael pensou na força que Helena havia demonstrado, na capacidade dela de superar adversidades inimagináveis. Não sei. Isso é uma decisão que só ela pode tomar. Na manhã seguinte, Rafael estava em seu escritório tentando se concentrar nos relatórios financeiros quando o telefone tocou. O nome de Helena no visor fez seu coração acelerar. Alô? Rafael, é Helena. Sobre o trabalho, eu aceito. Rafael sentiu um alívio imenso. Que ótimo, quando você pode começar? Amanhã, se for possível. Mas antes, eu tenho algumas condições. Diga. Primeiro, isso é estritamente profissional. Segundo, eu quero um contrato formal, com todas as especificações do trabalho. E terceiro, ela hesitou. Eu quero que nossa comunicação seja principalmente por e-mail e reuniões formais, pelo menos no início. Rafael entendeu perfeitamente. Helena estava protegendo a si mesma, criando barreiras profissionais para evitar a confusão emocional. Concordo com todas as condições, ele disse. Carla, minha secretária, vai te enviar o contrato hoje à tarde. Obrigada, Rafael, pelo trabalho e por me dar a chance de saber a verdade. Depois que Helena desligou, Rafael se recostou na cadeira e sorriu pela primeira vez em dias. Era um começo pequeno, mas era um começo. 3 meses depois, a parceria profissional havia se mostrado mais bem-sucedida do que Rafael esperava. Helena trouxe uma perspectiva social e humana para o projeto que ele nunca havia considerado. Suas ideias transformaram o empreendimento de um simples complexo residencial em um verdadeiro centro comunitário. Eles se comunicavam principalmente por e-mail, com reuniões quinzenais para alinhar o progresso. Helena era sempre pontual, profissional e brilhante em suas propostas, mas mantinha uma distância cuidadosa, nunca permitindo que as conversas se desviassem para o pessoal. Rafael respeitava as barreiras dela, mesmo quando cada fibra do seu ser queria quebrar o protocolo e falar sobre o que realmente importava. Foi durante uma apresentação para investidores que tudo mudou. Helena estava mostrando os mock-ups finais do projeto quando um dos investidores fez uma pergunta técnica complexa. Ela respondeu com tanta paixão e conhecimento que toda a sala ficou impressionada. Após a reunião, enquanto os investidores saíam elogiando o trabalho, Rafael se aproximou dela. Você foi incrível, ele disse sinceramente. Helena sorriu, o primeiro sorriso genuíno que ele via em meses. Obrigada. Este projeto, ele significa muito para mim. Por quê?
Ela hesitou, depois respondeu. Porque é sobre segundas chances, sobre transformar algo abandonado em algo bonito e útil. Eles se olharam por um momento, e Rafael viu algo em seus olhos que não via há muito tempo. A possibilidade de perdão. Helena, ele disse suavemente, você gostaria de jantar comigo? Não como colegas de trabalho, mas como antigas pessoas que se importavam uma com a outra? Helena ficou em silêncio por tanto tempo que Rafael achou que ela fosse recusar. Finalmente ela assentiu. Mas em algum lugar simples, nada fancy. Rafael sorriu. Conheço o lugar perfeito. Uma semana depois, eles se encontraram no mesmo café do beco, onde haviam conversado meses atrás. Desta vez, no entanto, a tensão havia sido substituída por uma curiosidade cautelosa. Como está sua mãe? Rafael perguntou. Melhor. Com o dinheiro do projeto, consegui contratar uma fisioterapeuta melhor. Ela ainda não fala, mas está mais presente, sabe? Fico feliz em saber. Helena o estudou por um momento. E você? Como está lidando com tudo isso? Rafael pensou na pergunta. Estou aprendendo a viver de novo. Durante 5 anos, eu me escondi atrás do trabalho e do sucesso. Agora estou tentando descobrir quem eu sou quando não estou fugindo de alguma coisa. E o que você descobriu? Que eu sinto sua falta. Ele disse simplesmente. Todos os dias. Helena baixou os olhos para a xícara de café. Rafael, eu sei que é complicado. Eu sei que machucamos um ao outro, mesmo que não tenha sido intencional. Mas, ele respirou fundo, você acha que existe uma chance de recomeçarmos? Devagar, sem pressa, construindo algo novo sobre o que aprendemos? Helena o olhou por longos segundos. Quando respondeu, sua voz estava firme, mas gentil. Eu não sei se podemos voltar a ser quem éramos, Rafael. Nós dois mudamos demais. O coração de Rafael afundou, mas ela continuou. Mas talvez possamos descobrir quem somos agora. Juntos. Rafael sentiu um sorriso se formar em seu rosto. Isso significa que estou disposta a tentar, um dia de cada vez. Do lado de fora da cafeteria, começou a chover novamente. Mas desta vez, nem Rafael nem Helena correram para se abrigar. Em vez disso, eles saíram juntos caminhando devagar pela chuva suave, sabendo que algumas tempestades são necessárias para limpar o ar e permitir que coisas novas cresçam. 3 anos depois, no mesmo local onde tudo havia começado a se desfazer, Rafael pediu Helena em casamento novamente. E desta vez, quando ela disse sim, ambos sabiam que era para sempre. Não porque prometeram, mas porque haviam aprendido que o amor verdadeiro não é sobre nunca cair, mas sobre sempre se levantar juntos.